Boa noite, senhores de eletrônica, tudo bem com vocês? Hoje a nossa aula 7, circuitos retificadores. A nossa intenção é fazer uma breve revisão sobre retificador de meia onda e retificador de onda completa, para que a gente possa entrar em circuitos retificadores trifásicos, ok? Vamos lá. Bom, aqui a gente tem, então, qual que é a intenção? Aqui a gente tem uma senoide, né? Ó, ciclo positivo, ciclo negativo. Aqui a gente está retificando com meia onda e aqui a gente está retificando com onda completa. Enfim, bom, um circuito retificador, né? Introdução disso. Um circuito retificador ou simplesmente retificador corresponde aos circuitos elétricos de tensão elaborados para a conversão de corrente alternada em corrente de passagem, ou seja, corrente contínua. Utiliza-se este processo com elementos semicondutores, tais como os diodos, tiristores, além de um transformador. Bom, em outras palavras, trata-se de um dispositivo que permite que a tensão ou corrente alternada, normalmente senoidal, seja constante, né, a partir da retificação. Nós temos aí alguns tipos de retificadores e métodos, né, mais complexos para algum projeto. Normalmente sendo empregados em circuitos, no circuito, componentes como diodo, tiristores, né, são utilizados aí para retificadores de alta potência. Os retificadores mais simples são dos tipos de meia onda, onda completa com center tape e onda completa em ponte. O pior retificador é o retificador de meia onda, pois ele gera muita interferência na onda, porém é o mais barato, pois usa só um diodo. Para tentarmos reduzir, né, a perda de queda de onda, que chega a zero em qualquer tipo de retificação, adicionamos capacitores, que quando a onda estiver subindo, são carregados, e quando a onda estiver descendo, estes se descarregam em uma tentativa de manter o nível de tensão elevado, ele não deixa a tensão cair. Bom, sendo que a variação na crista da onda, que exibe no ato de carregar e descarregar o capacitor, denomina-se ripple, conhecido fator de Ripple. Bom, os circuitos retificadores são circuitos cuja finalidade é obter corrente contínua a partir de corrente alternada. O processo de mudança de AC para DC ocorre em uma fonte de tensão que geralmente é composto pelas etapas de transformação, retificação, filtragem e estabilização, onde o transformador tem a função de reduzir ou elevar a tensão disponível, que será enviada ao retificador, onde a corrente alternada, que é bidirecional, é convertida em uma corrente unidirecional, DC. No filtro, ela é reduzida, né, é reduzida a pulsação da tensão através do capacitor, mas resultando ainda em uma tensão com pequenas oscilações, conhecida como tipo Ripple. Este sinal é estabilizado, né, através de um regulador Zener ou através de um circuito integrado, como por exemplo da série 78. Por fim, a carga recebe a tensão filtrada e regulada estabilizada. Olha só aqui o esquema de ligação de bloco. Transformação transforma a alternada em contínua pulsante. Depois a filtragem ela tende a ficar mais contínua e com a estabilização ela fica totalmente contínua. Perfeito? Até chegar à carga. Bom, dentro desse processo atuam os diodos e os tiristores, compostos por junção PN, positiva e negativa, que são a justaposição de materiais semicondutores. Um diodo conduz corrente apenas em um sentido, impedindo a corrente reversa. O tiristor tem a função de abrir e fechar circuitos, é uma chave, né, com grandes cargas, como motores, eletroímãs e aquecedores, e conversor AC em DC ou DC em AC. Os tiristores possuem dois estados de funcionamento, de corte e condução, sendo assim dispositivo de comutação. Os circuitos retificadores dividem-se em dois grupos principais, o de meia onda e de onda completa. Bom, aqui a gente tem um retificador de meia onda, apenas um diodo. Transformação passa pelo diodo e carga.
Veja bem, o retificador de meia onda possui um diodo em série com uma resistência de carga. A diferença de potencial na carga tem como saída uma senoide de meia onda. Logo, a diferença de potencial média ou corrente contínua na saída de uma resistência de meia onda é igual à amplitude máxima da tensão, no caso, a tensão de pico. O retificador de meia onda permite a passagem de apenas um dos semiciclos da tensão da entrada para a saída. Como a tensão na entrada é alternada, o diodo permitirá a passagem do sinal, quando estiver diretamente polarizado, somente no semiciclo positivo, e quando estiver inversamente polarizado, no semiciclo negativo. Quando polarizado diretamente, obtém-se na saída apenas a parte positiva da tensão. Apesar de ser um sinal pulsante, a tensão é contínua, pois não há inversão de sentido, ou seja, ela trabalha somente com a parte positiva da senoide. Não existem muitas aplicações para esse tipo de sinal, pois ele é prejudicial aos componentes eletrônicos, sendo necessário tornar o sinal mais constante. Então não pode sair pulsante lá no final, que não é legal. Sendo assim, deve ser implementado um filtro capacitivo no circuito para poder melhorar esse pulsante, sinal pulsante. Bom, aqui a gente tem um outro retificador mostrando para a gente no gráfico que ele recebe essa tensão alternada e transforma nessa tensão pulsante contínua. Bom, através do gráfico da imagem acima, percebe-se que quando a tensão do secundário do transformador atinge seu ponto de disparo do diodo, que varia de acordo com o seu material, o capacitor se carrega, cuja tensão tende a se igualar à tensão de saída do circuito. Quando a tensão senoidal começa a decair, o potencial da tensão do capacitor polariza reversamente o diodo, fazendo com que o capacitor então se descarregue, até atingir um ponto em que seu potencial seja menor que o potencial da tensão do secundário. Nesse caso, o capacitor se carrega novamente, mantendo-se assim um sinal positivo no circuito, fazendo com que a corrente seja mais próxima de uma tensão contínua constante, uma linha reta, como uma pilha ou de uma bateria. Enfim, aqui a gente tem um retificador de onda completa com dois diodos, né? Olha só, dois diodos, a carga e o filtro capacitivo. Enfim, o enrolamento do transformador é dividido ao meio para adaptar duas tensões iguais em cada uma das metades do enrolamento secundário, com polaridades indicadas. Quando a tensão da linha é positiva, ambos os sinais, né, VS, serão positivos. D1 conduz e D2 está reversamente polarizado. Quando a tensão da linha é contrária, as tensões VS serão negativas. D1 está reversamente polarizado, D2 conduz. A corrente através de R sempre circula em um único sentido, ou V0, é unipolar. Processos de eletrólise geralmente contam com corrente contínua provinda de retificadores. Bom, retificador de onda completa utilizando um transformador de derivação central, né, conhecido como center tape. Nesse circuito, o transformador possui uma derivação no meio do secundário, com dois diodos colocados de maneira que, tanto no semiciclo positivo como no semiciclo negativo, a tensão de saída está sempre no mesmo sentido. Olha só, então a gente tem aqui, né, um transformador com duas saídas de tensões iguais. Perfeito? Retificando as duas, semiciclo positivo e semiciclo negativo. Bom, semiciclo positivo, o diodo D1 conduz e o D2 não. Assim tem-se, né, V21 dividido por 2. Deve-se notar que os diodos trabalham ao mesmo tempo, mantendo o transformador em curto circuito. Para realizar a filtragem, é utilizado o mesmo método do retificador de meia onda, o filtro capacitivo. Este circuito é mais vantajoso que de meia onda, pois a retificação ocorre nos dois semiciclos da senoide. O retificador de onda completa em ponte. Retificador de onda completa em ponte possui 4 diodos em um esquema denominado ponte. Veja, esse aqui a gente tem 4 diodos, que é chamado como ponte. É o melhor.
No semiciclo positivo, D2 e D4 estão diretamente polarizados, enquanto D1 e D3 estão inversamente polarizados. Já no semiciclo negativo, acontece o contrário. As únicas diferenças entre o retificador de ponta e o retificador com center tape é que a frequência no retificador em ponte é maior e a tensão do secundário é a mesma na entrada e saída. Para tomar o sinal de saída mais constante, utilizamos o filtro capacitivo, deixando o sinal como o em vermelho que a gente vai ver agora. Olha só, a gente tem aqui um sinal que está pulsante. Colocando o filtro, ele tende a minimizar aqui, né? Aqui o capacitor trabalhando, o capacitor está descendo aos poucos, mantendo a tensão. Então o semiciclo vem e ele carrega de novo. Aí vai descendo, então ele vai formando aqui uma tensão mais contínua, mais reta, vamos dizer assim. Enfim, aplicações aí utilizadas para esses circuitos. Bom, retificadores são utilizados em grande maioria, né, em componentes da elétrica, como carregadores de celulares, transformadores, né, que transformam corrente alternada, né, em corrente contínua. Essa é a aplicação mais usual nesses circuitos. Bom, algumas fontes de consulta. E era isso, pessoal, uma pequena revisão para a gente entrar em transformadores trifásicos. Obrigado a todos e até a próxima.